Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao evento online da Nexo. Vamos dar início então aí às nossas apresentações, tá? Só alguns comunicados gerais. As dúvidas a gente vai deixar uns minutinhos no final para estar respondendo, então vocês podem estar mandando as dúvidas aí durante o evento por mensagem dentro da plataforma, tá? Vou estar recepcionando todas elas e vou estar passando para o pessoal responder aí no final da apresentação. Okay? Peço que todos deixem seus microfones desativados, né? Até para não haver interferência aí durante o processo, ok? Eu estou passando a palavra aqui para o CEO da Nexo, o senhor Ricardo Donner, que ele vai dar início aí, então, ao nosso evento. Bom evento a todo mundo. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo Donner, como o Leandro acabou de falar. Você está me ouvindo aí, tranquilo? Está me vendo, Leandro? Você passou já o controle, né? Sim, senhor Ricardo. Então tá bom, vamos começar. Bom, o foco do nosso evento hoje é basicamente controle preventivo de saúde, tá? Essa aqui é uma continuação de um evento anterior que fizemos com o Dr. Paulo Zétola no dia 14 de maio. Esse evento está gravado. Quem quiser eventualmente ver novamente esse evento pode pedir o link, onde nós falamos das medidas que têm que ser tomadas para retorno ao trabalho após o isolamento social, tá? Eu vou mencionar alguns pontos antes de começar, só lembrando para aqueles participantes que são clientes da Nexo, toda sexta-feira temos uma apresentação da nova versão do nosso software Nexo, toda sexta-feira, feita pela equipe da Débora, tá? Vocês estão convidados. Nós temos um próximo evento no dia 25 de junho, que nós vamos divulgar, referente à governança de EHS, com o consultor Eduardo Machado, da empresa Safety. Vai ser no dia 25 de junho. Nesse evento vamos falar de governança de EHS e como fazer isso através de dashboards e indicadores, tá? Eu queria especialmente pedir para, no final do evento, vai ser enviado um link para preencher uma avaliação do evento. A avaliação serve realmente para nós melhorarmos em relação a nossas apresentações. E essa apresentação, no final, Leandro vai estar enviando um link para os participantes, para cada um de vocês poderem assistir posteriormente. Então, vamos lá. Aqui tem uma frase que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte, que um pouco mostra a nossa experiência de 25 anos especializados em software para EHS. Nós construímos a solução que vai ser apresentada hoje a partir do que já está efetivamente consolidado e construído no nosso software. Basicamente, complementamos e, a partir desse complemento, tivemos a ousadia de propor novas alternativas e soluções. O nosso pensamento é basicamente a busca por novas soluções visando a prevenção na área de saúde empresarial. Obviamente, mantendo uma integração das soluções. Entendemos que esse é um momento muito especial em relação à área de saúde e segurança do trabalho, EHS, e nesse contexto estamos fazendo essa apresentação. Eu vou fazer dois comentários, um sobre uma decisão do STF, que eu vou projetar daqui a pouquinho, tá? E outro sobre um exemplo de um termo de fiscalização, onde está aqui o tema aqui é Ministério do Trabalho e Emprego. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso e vou comentar basicamente a mudança que nós estamos percebendo de apenas saúde ocupacional nas empresas para uma orientação para a saúde preventiva. Entendemos que isso está dentro desse contexto. O time Nexo que vai estar apresentando vai ser Bruno Alves, gerente de produto, Clayton, o Leandro é responsável de marketing, ele vai estar conduzindo e no final ele vai estar sendo moderador de perguntas, e o time também está à disposição, em geral, a Débora também está à disposição para falar eventualmente de um primeiro case que nós tivemos, que teve uma quantidade muito alta de respostas aos questionários que foram enviados. Depois vai ter uma apresentação do overview do processo. Isso aqui é um evento de software, tá? Então, o Clayton vai falar basicamente do overview do processo, o fluxo, benefícios, exemplo prático de questionário de Covid com dashboards. Ele vai falar de um primeiro case
de uma primeira empresa que nós temos como cliente, e ele vai dar alguns exemplos práticos de controle preventivo de saúde. É importante ressaltar, e o Cleiton vai falar sobre isso depois, que as soluções que nós estamos propondo são para controle preventivo. Um dos casos de controle preventivo é a questão do Covid, efetivamente. Essa aqui foi uma decisão em amarelo lá embaixo, que foi feita e foi publicada pela revista Valor na semana passada, no dia 3 de junho. E aí eu estou ressaltando em amarelo que uma das advogadas que foram consultadas pelo jornal Valor, aliás, ela fala até interessante, fala que destaca o registro da aquisição em maior volume, se comparado de março desse ano, de EPIs, de produtos de higiene e acatamento, de autodeclaração de empregados com sintomas de Covid-19. Ela fala de autodeclaração, e isso foi no dia 3, nós já começamos esse processo todo no início de maio, e achei interessante mencionar, e como é uma coincidência em relação a esse ponto, e considerar até o questionário como uma espécie de autodeclaração. Acho interessante esse ponto. Avança um pouquinho, por favor. Esse aqui foi um exemplo num dos grupos que eu participo, que nós participamos de discussão, de um dos componentes, falando de um exemplo de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego, que achei interessante também, que o fiscal está pedindo procedimentos para identificação dos sinais e sintomas para encaminhamento de trabalhadores com suspeita de contaminação por Covid antes de ingressar no ambiente de trabalho. Isso aqui também é uma coincidência, achei interessante esse exemplo aqui. O fiscal pede para, a partir desse questionário de identificação de sintomas, encaminhar para o ambulatório médico da empresa. Nós consideramos que o ambulatório médico da empresa não é hospital, não sendo hospital e sendo basicamente um ambulatório, é interessante não ter aglomeração de pessoas, né? Vamos lá, pode avançar mais um pouco. Então, é aqui um ponto super importante. Nós estamos considerando que é um paradigma. Infelizmente, essa pandemia acabou gerando uma preocupação nas empresas que já existem em relação à saúde ocupacional, evidentemente, para complementar também com saúde preventiva. Obviamente que a saúde ocupacional continua, né? Mas a saúde preventiva está tomando um lugar especial e isso tem que ser considerado. Nós detectamos nas últimas semanas uma grande quantidade de empresas que tiveram que liberar os funcionários para trabalhar remotamente. No nosso caso, na Nexo, por exemplo, nós estamos praticamente há 3 meses, já vão fazer 3 meses na próxima semana, e com toda a equipe, tanto no Rio como em São Paulo, trabalhando remotamente. Praticamente não tem ninguém indo para o escritório, só eventualmente uma vez por semana um funcionário, aqui no Rio e em São Paulo. O resto do pessoal está trabalhando remotamente e acreditamos que muitas empresas partiram para essa alternativa e outras, evidentemente, continuam trabalho presencial quando envolve produção. Ou seja, atividades e serviços considerados essenciais permanecem com atividades presenciais. Estamos percebendo uma elevada preocupação das empresas com o estado de saúde dos funcionários na volta ao trabalho, quais são as pessoas de grupos de risco, se pegou Covid ou não pegou, quais são as pessoas de grupo de risco, nosso software pode eventualmente, já teve muitos casos, pode eventualmente dar esse tipo de informações. E em relação à preocupação das empresas com o estado de saúde dos funcionários, percebemos isso no mais alto nível da empresa, nos mais altos níveis. Obviamente que todo o pessoal de saúde ocupacional e segurança do trabalho está envolvido em como viabilizar o retorno, medidas preventivas, compra de EPIs especiais, enfim, todo voltado para preservar a saúde de todos os funcionários. E percebemos isso, consequência a partir disso da solução proposta. Essa aqui é uma solução proposta que já tem um piloto já em funcionamento, já há 2 semanas, que nós colocamos rapidamente para implementado, e empresas estão buscando alternativas para realizar cuidados preventivos de saúde. É uma nova atividade, realmente. Vamos lá. Agora, estou passando a palavra para Cleiton, tá? Eu vou silenciar aqui meu microfone e Cleiton pode entrar. Cleiton, a apresentação você pode continuar, tá bom? Muito obrigado e, por favor, espero que gostem da apresentação. Estamos à disposição. Um abraço.
Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. A gente vai comentar agora, né, como é que vai funcionar efetivamente esse fluxo na prática. Haverá uma simulação, inclusive, onde nós teremos um colaborador da Nexo respondendo esse questionário elaborado pelo médico, com perguntas, com respostas que possuem pontuação, e essas pontuações, obviamente, possuem um peso, né? Esse peso transpõe aí o risco voltado ao COVID, e a gente vai fazer essa simulação entre a plataforma da Nexo e o aplicativo aí utilizado, que será utilizado aí por um dos funcionários da Nexo, tá? Qual que é o objetivo, né? A gente aperfeiçoou, é claro, a ferramenta Nexo, não é uma ferramenta estática, é uma ferramenta que sofre constantes alterações aí diárias e, obviamente, com essa evolução aí, principalmente com esse cenário do Covid, embora seja uma ferramenta muito mais ampla do que vamos mostrar agora, não somente voltado ao Covid, mas é uma plataforma que traz aí uma maneira muito moderna, muito simples e muito rápido de ter uma interlocução importante aí do funcionário com a equipe médica de enfermagem principalmente, tá? Como é que vai funcionar efetivamente esse controle preventivo, tá? Estamos usando como exemplo, como dito aí, o caso do Covid, mas isso é uma ferramenta muito mais ampla e a gente vai entender quais os casos aí que ela pode ser aplicada. Basicamente é uma interlocução, né, entre o médico do trabalho que configura e personaliza esse questionário, apontando quais são as perguntas indicadas, quais são as respostas possíveis e dentro de cada resposta qual é o seu peso, né, para que tenha aí um parecer automatizado também. Isso foi criado já através de um médico do trabalho, ou seja, esse questionário ele já é pré-definido, embora como o conhecimento é algo constante, à medida que se adquire novas informações referente ao COVID, esse formulário ele pode ser modificado constantemente, se necessário, ok? Essa interlocução acontece através de um aplicativo, onde o próprio colaborador vai responder isso aí, ele recebe essa comunicação através do aplicativo diretamente no seu celular, responde esse questionário através, é um questionário altamente objetivo e simples, e essa devolução, essa devolutiva é automática, ou seja, no momento que ele responde via celular, o médico recebe a devolutiva desse formulário respondido, tá? Toda coleta dessas informações, ela é automatizada, ou seja, há um cruzamento dessas informações que vão possibilitar não somente o disparo de alertas para o médico em situações suspeitas, como principalmente a obtenção de todos esses resultados de forma corporativa, através de indicadores e dashboards que nós vamos mostrar na sequência, tá? Quando o médico analisa esse cenário, né, o quadro geral aí, ele identifica, obviamente, quais são os perfis de risco, porque isso já é composto através da ferramenta Nexo. E ele consegue ter um acompanhamento desse quadro, né, de saúde de acordo com o protocolo que a empresa vai definir através do seu médico do trabalho. Ou seja, isso pode ser aplicado diariamente, como isso pode ser aplicado à medida que a empresa entenda que deve ser respondido pelo colaborador. Não há limites para essas respostas, ok? E o próprio formulário traz aí o resultado de aptidão ou não de retomada das atividades por parte do colaborador, ok? Como é que funciona, né? A implementação desse recurso que a Nexo está oferecendo eletronicamente dentro desse processo de controle preventivo, né? O objetivo principal é claro, né? Identificar quais são as pessoas que estão dentro dos grupos de risco, quais são as pessoas que merecem algum tipo de acompanhamento referente a alguns apontamentos, né? De atenção. E é claro, a partir disso, realmente, se é o caso, dependendo do procedimento adotado, fazer a parte de agendamento dessas consultas. Quando a gente define esses grupos preventivos, né, de risco, a gente pode explanar isso, lembrando que não é uma ferramenta dedicada ao COVID exclusivamente. Isso pode ser aplicado ao COVID, isso pode ser aplicado a um programa de obesidade, um programa de gestantes, hipertensos, pessoas com problemas respiratórios ou qualquer outro grupo de pessoas que se encaixe em alguma situação especial que mereça uma atenção por parte da medicina ocupacional e da medicina preventiva
como já comentado aí pelo Ricardo, tá? Uma grande questão, né, é possibilitar a associação desses profissionais que estão envolvidos nesse programa de controle preventivo de saúde. Ou seja, eu limito, obviamente, as informações dentro daquele contexto dos profissionais correlatos à saúde, né? Eu envio um convite, uma comunicação, uma convocação para que a pessoa entre, né, diretamente no programa através do seu aplicativo, ou seja, faça parte dele, né? E posso, obviamente, selecionar quais são os parâmetros que os identifica como sendo pessoas de grupos de risco que deverão ser acompanhados de alguma forma. Se for o caso, haverá aí, a partir disso, o agendamento dessas consultas com o médico. A partir do momento que o médico tem condição, né, de receber aquele sentimento do colaborador através das respostas desse questionário, ele consegue fazer um acompanhamento e uma interligação diretamente com todo o prontuário eletrônico, né? Ele permite, basicamente, um contato com o médico, né, e o funcionário, sem que seja de forma presencial, ok? E é claro, né, evita o que a gente realmente não precisa nesse momento, que é a aglomeração de funcionários no ambulatório médico. Isso deve ser evitado, né, com certeza. Esse questionário de saúde preenchido pelo app, ele é integrado, ele é online com o prontuário médico do colaborador. O que significa isso? Significa que, à medida que ele responde, ele recebe em tempo real. Os alertas são disparados em tempo real. Essa é a grande vantagem. Eu comunico instantaneamente ao médico um posicionamento suspeito, por exemplo, como o caso em questão referente aos sintomas do Covid, tá? E, é claro, de uma forma ampla, permite uma gestão epidemiológica, né, através de dashboard, através de indicadores que a ferramenta vai permitir a personalização para cada cliente, tá bom? Além de todos os dashboards que a ferramenta já vai levar a partir do conhecimento adquirido. A gente contribui em uma coisa muito importante, e é uma grande preocupação dos empregadores, né? É um controle da sinistralidade do convênio médico. Sabemos que o aumento no convênio médico é devido ao nível de sinistralidade, portanto, é importante, sim, ter uma gestão disso para que os valores, né, pagos ao convênio médico corporativo não se tornem aí inviáveis, absurdos. É importante saber que a empresa diminui consideravelmente os riscos à saúde dos seus colaboradores, né? Principalmente voltando aí ao retorno às suas atividades pós-isolamento. Então, é importante comentarmos principalmente nesse contexto. Nós vamos fazer o seguinte, eu queria comentar que o Ricardo iniciou esse assunto, eu gostaria apenas de fazer uma pequena explanação. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos um exemplo real de uma grande empresa. Essa empresa tem em torno de 8 mil funcionários. É uma empresa que já tem, nessas 2 semanas, em torno de 6 mil questionários respondidos, o que me dá em torno aí de um percentual de 75%, né, de funcionários da empresa que já responderam esse questionário. E observem como isso é importante, né? O resultado desse questionário hoje, de forma real, ele já trouxe a essa empresa um apontamento de 29%, que correspondem às pessoas com alertas, né? Não significam que são casos de Covid, mas significam que 29% das pessoas que responderam, dos 75% que já responderam, a ideia é óbvio, a obtenção dos 100% de resposta desses questionários, mas temos aí 29% de alertas, pessoas que estão aí em investigação, em acompanhamento para avaliação de um possível caso de Covid. O que é que nós vamos fazer nesse momento? Um caso prático, onde um colaborador da Nexo vai espelhar o seu celular e ele vai responder esse questionário. Ele vai responder, na verdade, 2 vezes esse questionário para mostrar para você um cenário favorável e um cenário talvez preocupante. Então, o Bruno, o nosso colaborador, o funcionário Bruno, nesse momento, vai fazer o espelhamento da tela e vai mostrar como é que isso acontece de forma prática quando ele responde. E até para que vocês consigam observar que o tempo é extremamente curto, por volta de 2 minutos, tá? O Bruno consegue responder todo esse questionário. Ele traz, obviamente, isso, ele está espelhando o celular na tela para que vocês possam observar.
Ele traz ali, obviamente, algumas orientações, né, para que o colaborador ali possa, lembrando que isso pode ser aplicado de duas formas, pessoal. Isso pode ser aplicado onde o próprio colaborador se identifica, onde, como ele está fazendo exatamente nesse momento. Ele atribui qual é a sua empresa, ele está informando aqui os dados através do celular, né, o seu nome completo, a sua matrícula, ou seja, o seu número de registro, né, na corporação e, obviamente, o número do seu CPF. Lembrando que esses dados serão confrontados, né, com a plataforma Nexo de acordo com o que já vem através das integrações com a folha de pagamento. Ou seja, eu estou caracterizando um confronto aí e sabendo que realmente o Bruno é um colaborador da Nexo e até para que a gente possa depois até ampliar, se necessário, a aplicabilidade disso para pessoas terceiras que também farão acesso à minha estrutura de colaboradores próprios. Então é importante ter essa ideia de que eu também posso aplicar isso para colaboradores de empresas terceiras que trabalham dentro da minha estrutura. Observe que são respostas simples, são respostas objetivas, e ao término, né, observe o tempo que demora para responder esse questionário. No momento em que ele finaliza essas respostas, isso vai me dar um resultado, né? Isso vai me trazer uma espécie de alerta, tá? Nesse momento já aconteceram algumas coisas, né? Já foi disparado um alerta para comunicar ao serviço médico. Nesse momento, observe que a faixa "Obrigado por responder", ela traz aí uma cor em verde, tá? Essa cor em verde, ela traz inclusive embaixo o que ela significa. Baseado nas suas respostas, você está liberado para retornar às atividades respeitando os cuidados determinados. Portanto, nesse momento, nesse exemplo real, onde o Bruno, nosso colaborador, respondeu, ele está apto a retornar às suas atividades, obviamente respeitando aí os cuidados. O Bruno vai fazer uma nova simulação, portanto, ele vai responder novamente esse questionário, tá? Como dito, não teremos limite para esses apontamentos, para essas respostas. Eu posso aplicar isso de acordo com um protocolo médico determinado dentro de cada corporação, cada empresa. Só que nesse momento o Bruno vai responder de uma maneira diferente, para que vocês possam observar as consequências dessas respostas de acordo com o peso determinado pelo médico do trabalho nesse questionário. Nós calculamos, inclusive, como informação, né, nós calculamos, inclusive, um período máximo aí de resposta para esse questionário de 2 minutos, onde, nesse caso, o Bruno está fazendo uma própria avaliação da sua condição de saúde, mas, dentro antes da portaria da sua empresa, nada impede que uma equipe de enfermagem, alguém que seja aí voltado à saúde, possa também auxiliar os colaboradores e fazer o apontamento antes do ingresso desse colaborador à estrutura física da empresa, tá? Nesse momento, é claro, o Bruno está respondendo da sua residência, mas nada impede que uma outra pessoa da área de saúde possa fazer a aplicação desse questionário ao Bruno. Observe que nesse caso agora, de acordo com as respostas inseridas, nós temos um outro resultado, né? Obrigado por responder, nesse caso está em vermelho. E nesse caso, principalmente, foi disparado um alerta, vou mostrar na sequência, comunicando o médico que aí tivemos algumas situações irregulares perante, né, a situação de normalidade. Ou seja, baseado em suas respostas, você apresenta critérios do grupo de risco ou apresenta sintomas de atenção para o Covid-19. Procure o ambulatório médico da sua empresa, ou seja, isso é personalizado. Apontando agora que o Bruno está com alguma condição fora da normalidade. Perfeito? Eu vou voltar a tela agora para o meu computador e vou mostrar para vocês as consequências do que o Bruno acabou de fazer através do aplicativo, tá? Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, né, é que eu consigo instantaneamente visualizar as respostas apontadas pelo Bruno. Imagine agora que eu, Cleiton, estou fazendo aqui o papel, né, do médico do trabalho, onde ele vai acessar as informações agora respondidas do Bruno, e nós teremos aí deixa eu acessar aqui, nós teremos agora uma coleta, né, dessas informações. Eu vou ver o que é que aconteceu
com o Bruno dentro da plataforma. Nesse instante, eu já recebi uma comunicação por e-mail, tá? Eu já recebi um alerta informando o que é que tem de irregular no prontuário de acordo com as respostas do Bruno. Só que eu gostaria de mostrar primeiramente a vocês as respostas. Observe que eu vou ter isso, obviamente, para todas as pessoas que responderam. Eu estou com o Bruno aqui, Bruno Alves, em tela, e eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu com ele. Eu tenho aqui todas as perguntas estabelecidas previamente, eu tenho todas as respostas apontadas, né? E, obviamente, vai me caracterizar em tela o que me apresentou como irregularidade. E eu consigo, a partir de então, eu na figura do médico do trabalho, até mesmo, por que não, né, do médico clínico, enfim, de quem vai acompanhar esse processo dentro da sua estrutura organizacional, ter aqui um acompanhamento, né, quais as ações, quais os prazos, qual a prioridade e qual a categoria da ação que está sendo estabelecida para o Bruno. Eu posso ter até a possibilidade de agregar imagens referente a esse processo, tá? Uma coisa importante, como é que chegou, né, esse alerta para mim? Instantaneamente, o médico do trabalho, o médico clínico, ele recebe uma comunicação apontando aí um alerta referente a uma irregularidade do Bruno. Então, eu tomo conhecimento de forma online e consigo, via sistema, verificar exatamente o que está acontecendo com o Bruno, para que possa, através diretamente do formulário aqui, já comunicar as respectivas ações que serão feitas dentro, em relação ao caso prático do Bruno. Okay? A partir desse momento, a gente vai ver um outro critério desse controle preventivo de saúde. Como já informado, esse controle preventivo de saúde ele não é exclusivo do Covid. Tá? Ele pode ser expandido para qualquer grupo de pessoas especiais, para qualquer grupo de risco, e eu crio isso livremente, né? É um processo simplesmente de parametrização da ferramenta Nexo. Em relação a cada um desses critérios, eu consigo, vamos pegar o caso do Covid, que é o caso em questão, eu consigo atribuir a esse grupo de pessoas especiais, quanto a esse programa preventivo, eu consigo estabelecer quais são os critérios de identificação dos candidatos. Ou seja, eu consigo atribuir que qual é a situação que me trouxe dentro do controle de Covid um apontamento do Bruno Alves. Por que o Bruno Alves está aqui na minha lista? Porque o Bruno Alves tem alguma coisa irregular, ou seja, ele apresentou uma temperatura acima de 37 graus, ok? Resposta positiva para esse questionamento. É por isso que ele automaticamente faz parte do controle de Covid. Uma outra coisa importante é saber que o colaborador recebe instantaneamente um comunicado para fazer parte do programa, porque apontou algum tipo de irregularidade dentro do seu questionário, ok? Uma outra coisa importante, temos aqui um processo que nos traz inúmeras ferramentas de gestão. O primeiro deles são a parte de indicadores. Esses indicadores, é óbvio, eles são totalmente personalizados. São indicadores que nos trazem, primeiramente, quais são as pessoas que estão dentro de todos os grupos de risco. Eu criei apenas aqui o grupo de diabéticos, de hipertensos, de pessoas com problemas respiratórios, mas posso aqui criar outros grupos de risco, como dito, a partir de novos conhecimentos, de novas informações referente ao Covid ou qualquer outro controle atribuído aí. Quando eu acesso essas informações de pessoas com diabetes, de pessoas com hipertensão, pessoas com problemas respiratórios, esses indicadores são totalmente personalizados. Os campos que vocês visualizam em tela foi criado por mim. Nós determinamos quais são as informações a serem apontadas aqui. Esse indicador, qualquer indicador da ferramenta Nexo, seja padrão ou personalizado, ele pode ser exportado, né? Para o Excel, para um PDF, para um arquivo TXT, para o OpenOffice, eu posso exportar para qualquer estrutura, para qualquer plataforma. Da mesma forma, mesmo eu tendo definido todos os campos desse indicador, eu consigo exibir os campos dele
Eu não quero esse indicador, por exemplo, trazendo a informação de cargo. Isso, nesse momento, não é relevante para mim. Eu vou lá e modifico esse indicador instantaneamente. Eu retiro a informação do cargo. Eu passei a ter um indicador por setor. Eu não quero que tenha o nome do colaborador, ou eu quero mais informações, um indicador mais analítico. Eu posso modificar, acrescentar campos, eu posso retirar informações e moldar o indicador e criar novos indicadores na minha lista da forma que for interessante do ponto de vista médico e do ponto de vista empresarial. A partir do momento que eu tenho esses grupos de risco e tenho, obviamente, os atendimentos e as respostas dentro desse aplicativo, automaticamente são montados indicadores voltados às pessoas que estão em estado de investigados, de estado de suspeitos quanto ao Covid. Eu não tenho ainda um diagnóstico fechado. Eu sei quais são as pessoas que estão nesse processo de investigação porque apontaram sintomas que podem gerar uma suspeita aí de Covid, ou pode ser uma outra coisa. Estão ainda em investigação. Da mesma forma, cada uma dessas pessoas eu posso ter adotado procedimentos distintos. Eu posso ter adotado isolamento, né, familiar, eu posso ter adotado o teste instantâneo, eu posso ter encaminhado para casos mais graves, né, encaminhamento hospitalar. Então, eu tenho um acompanhamento de cada procedimento realizado dentro da estrutura organizacional, em relação ao Covid, nesse caso. E, é claro, pós-diagnóstico fechado, pessoal, eu terei aqui quais são as pessoas que realmente já possuem um Covid, como sendo aí um diagnóstico apontado e já, obviamente, tomados os devidos cuidados com essa pessoa. Então, eu sei quem são as pessoas de risco, eu sei quem são as pessoas investigadas e suspeitas. Eu crio um controle de procedimentos para cada um, de forma a cada caso prático, e, é óbvio, sei depois quem são as pessoas que apresentam um Covid já definitivamente, um caso que eu posso relatar e posso afirmar essa pessoa está com Covid-19, ok? É claro que tudo isso, como dito, é personalizado e não diferente da parte de indicadores, todo o controle de dashboards também é personalizado. Vou mostrar alguns exemplos aqui, baseado nas respostas que nós fizemos para simular essa situação apontada aí em conjunto, né? Na forma que ele respondeu, em conjunto com a plataforma trabalhando online, tá? Nesse indicador que estamos trazendo aqui, o que a gente quer mostrar é o seguinte: claramente, o médico sabe quantos funcionários ativos eu tenho na empresa, né? Desses funcionários ativos, quantos funcionários já responderam, ou seja, já foram lá no aplicativo e fizeram esse procedimento, como o Bruno Alves acabou de fazer. Portanto, 11 já responderam, né? Pessoal, dos 11 que responderam, nós tivemos 3 casos de atenção. Perfeito? Dentro do número de funcionários, analisando um contexto da minha corporação, qual o percentual de pessoas que responderam? Eu tenho 26%, né? Já de pessoas que responderam. Dentro daqueles que responderam, qual o meu percentual que me apontou algum tipo de atenção, algo que eu tenho que analisar, que eu tenho que avaliar e tomar atitudes ali, procedimentos? Então, eu tive 27% dos casos que responderam, eu tenho um apontamento de atenção que eu tenho que tomar algum tipo de ação, algum tipo de cuidado. E ainda tenho 31 que não responderam. Ok? Isso é só um mero exemplo. Eu posso criar esses indicadores da forma que eu determinar, de acordo com o que for aplicável no protocolo de cada instituição, de cada corporação a qual vocês fazem parte. Da mesma maneira, eu criei um outro indicador aqui, totalmente personalizado, como um mero exemplo, onde eu posso atribuir algumas perguntas, onde eu posso isolar uma determinada pergunta e analisar aquele caso em questão. Aqui eu estou observando algumas perguntas que são chaves dentro de todo o questionário e consigo observar aqui um indicador gráfico, um dashboard, trazendo aqui para mim os casos principalmente que são relevantes. Da mesma forma, eu posso pegar um caso e trabalhar isoladamente, eu só quero avaliar a temperatura, como é que foi em relação ao questionamento temperatura. Posso moldar o tipo de gráfico, definir como ele será apresentado, tudo isso 100% personalizado para cada empresa, ok? Para cada cliente. Tudo bem? Eu vou, nesse momento, abrir aí para perguntas. Fiquem à vontade para fazer, enfim, questionamentos. Vocês vão direcionar esses questionamentos para o nosso
moderador, que é o Leandro, e o Leandro vai trazer esses questionamentos aqui para cada um de nós aqui na apresentação, ok? Perfeito, Cleiton. Então, pessoal, eu recebi algumas dúvidas aqui já no chat. Quem tiver mais dúvidas aí pode estar colocando a informação, tá? Cleiton, a primeira pergunta é: a contratação do questionário é somente para quem possui o software Nexo ou pode ser independente? Não, ela pode ser independente, né? Basta você entrar em contato com algum dos nossos executivos de contas e será direcionado a vocês exatamente o controle preventivo de saúde. Ou seja, esse fluxo, não necessariamente tendo aí toda uma demanda de outros módulos suplementares de gestão ou módulos basilares. Isso vai, a grande vantagem do software da Nexo, é que ele é 100% modular. Ou seja, eu vou adquirir os módulos que tenha aplicabilidade aqui na minha empresa. Ou seja, sim, eu posso adquirir somente a parte do controle preventivo de saúde. Perfeito. Uma outra pergunta: quem não utiliza o software da Nexo, como é feito o cadastramento dos colaboradores? Existem alguns pré-requisitos, né, que qualquer módulo tem como sua essência. Então, são cadastros básicos e necessários para que a gente utilize, seja o controle preventivo, ou seja, somado ele a outras funcionalidades dentro da ferramenta Nexo. Então, o cadastro de funcionários, setores, cargos, ou seja, toda a sua estrutura organizacional, ela pode ser migrada automaticamente da sua folha de pagamento. Então, basta que você tenha algum meio eletrônico, desde uma planilha de Excel, um arquivo texto ou uma integração automática diretamente com a folha de pagamento, nós trazemos toda a sua estrutura organizacional. Não haveria necessidade de nenhum tipo de cadastro manual nesse sentido. O que vale reforçar também, né, Cleiton, é a questão que num primeiro momento pode ser feito toda essa parte desse cadastramento inicial, qualquer coisa, através de uma importação em um arquivo XLS, né? Então pode ser importado aí para fazer o carregamento inicial do banco de dados para que as empresas possam trabalhar também. Perfeitamente. O que o Leandro nos trouxe aí é o seguinte: qualquer meio eletrônico que você tenha essas informações, um XLS, um arquivo texto, uma extração que eu fiz de um arquivo em um outro formato através da folha de pagamento, qualquer meio eletrônico conseguimos importar isso diretamente na ferramenta Nexo de uma forma muito simples, muito prática. Perfeito. Cleiton, mais uma pergunta aqui. Eu, na figura de médico, posso alterar a classificação do funcionário, por exemplo, passando ele de pronto para retorno para isolamento? Perfeitamente, né? A decisão ela é sempre médica, né? A decisão final sempre médica. O software traz aquilo que, na verdade, não é tão objetivo, é um contexto subjetivo ainda, mas já traz um contexto um pouco mais automatizado, um contexto um pouco mais indutivo. Mas a decisão ela é totalmente do médico, inclusive, como estamos falando, né, durante o nosso evento aqui. O conhecimento ele não para nunca, então a cada momento estamos adquirindo novas informações referente ao Covid. E esse questionário, até mesmo em termos de peso de resposta, até mesmo em atribuir novas perguntas, novas possibilidades de resposta, isso vai ser um processo que não é engessado, isso é um processo 100% personalizado. Sempre cabe a decisão médica, ele altera o contexto, o procedimento, a conduta é sempre médica e ele define exatamente qual é a conduta em cada caso prático, embora o aplicativo lhe traga ali sugestões para auxiliar no contexto aí de gestão. Perfeito. A configuração do formulário, né? Um analista da empresa pode configurar ou necessita da Nexo? Posso fazer vários formulários e aplicar no dia a dia? Pode, perfeitamente. Essa é a grande vantagem, né? No momento em que o consultor da Nexo está te acompanhando nesse processo de parametrização, a grande vantagem é que você não vai mais depender da Nexo quanto a esse contexto de alterações. Ele vai passar a você esse conhecimento. Então, você um membro da sua empresa, obviamente, com acesso àquelas informações, porque, nesse caso, estamos falando de informações restritas, né? Médicas e tal. A pessoa que tem direito a acesso àquela informação, os acessos são diferenciados em nível de parametrização, em nível de processo apenas operacional. Então, são acessos diferenciados. Aquele usuário que tem acesso às parametrizações, ele mesmo consegue fazer
qualquer tipo de modificação. Inserção de uma nova pergunta, exclusão ou inativação de uma determinada pergunta, a modificação de respostas, modificação de peso em cada resposta, isso sempre com critério de avaliação médica. Mas não depende da Nexo para fazer essas alterações, que é a grande vantagem. Você acabou respondendo a próxima pergunta também, que seria essa, né, do questionamento para a realidade da empresa, se poderia fazer aí as alterações, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Já tem um template de perguntas de qualificação de riscos? Então, a gente já vem com algumas perguntas padrões ou vem em branco? Na verdade, esse formulário ele já vem totalmente preenchido, totalmente criado, na verdade, numa estrutura inicial. Por quê? Porque esse formulário foi criado através de um médico do trabalho, tá? Com grande conhecimento aí, grande vivência nesse processo de infectologia, nesse processo também voltado à medicina assistencial. Embora também, né, um grande médico do trabalho. Mas esse contexto criado, né, ele já tem uma visão 100% médica, embora o médico da empresa, volto a dizer, prevaleça sempre a sua opinião, a sua demanda, a sua conduta em relação a algo já criado por outro colega médico, que é o que vai pronto dentro dessa ferramenta para vocês. Vocês não terão que desenvolver, não terão que criar esses questionamentos do zero, né? Ou atribuir respostas ou pontuação, pesos para essas respostas. Isso já foi criado através de um acompanhamento com um médico do trabalho e médico infectologista. Perfeito. Estou perguntando aqui também se essa solução é um aplicativo ou um site responsivo. Na verdade, é um aplicativo, nós temos isso nas duas estruturas, tá? A ferramenta Nexo também é 100% responsiva, mas temos isso diretamente no aplicativo. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui referente a custos, tá? Eu vou estar respondendo essa pergunta. Alguns clientes aqui estão perguntando como funciona, se tem algum custo adicional para clientes ou não. Como é que funciona? Para aqueles clientes que estão com a solução no ambiente on-premise, é feita uma avaliação para realizar a integração, né, com essa tecnologia de vocês. Então, a minha orientação é que vocês procurem o gerente de contas responsável pela sua empresa dentro da Nexo, tá? Para que seja feita essa análise, né? Então, é feita uma análise e apresentação aí de possíveis valores de aquisição, tá? Para aquelas empresas que já possuem a solução do Nexo em ambiente cloud, né, existe a questão de um custo mensal para estar hospedando esses dados dentro da infraestrutura do nosso servidor, tá? Bom, tem mais uma pessoa aqui perguntando, Cleiton, dentro da ferramenta, onde vai ficar localizado essa rotina, né? Fica dentro do controle ambulatorial, ficha médica? Na verdade, essa funcionalidade de controle preventivo de saúde, ele é um módulo dentro da ferramenta Nexo, obviamente está dentro da grande área, né, de medicina ocupacional e assistencial. Então, ele vai ser um dos módulos dentro da parte de medicina ocupacional. Perfeito. E tem uma última pergunta aqui que eu recebi. É possível fazer integração do controle de acesso da empresa para os colaboradores contaminados, inclusive controle para terceiros? Com certeza, né? É aquilo que eu comentei. Claro, haverá todo um controle, principalmente para os casos que eu já tenho ali uma suspeita. Quer dizer, a minha atenção não é quando eu tenho lá um COVID já testado. A minha atenção ela é bem antes disso, né? A minha atenção ela acontece no momento em que eu tenho as respostas introduzidas no questionário através do app, onde o colaborador pode responder em sua residência, onde ele estiver trabalhando, né? Obviamente, as atividades essenciais, as atividades operacionais essenciais estão fisicamente lá, mas existem inúmeras pessoas, como é o nosso caso aqui, já mencionado pelo Ricardo, estamos todos aí em home office. Então, isso pode ser respondido diretamente da sua residência, respondido diretamente antes do acesso do colaborador à planta da empresa, e é claro, isso não é uma ferramenta exclusiva dos seus colaboradores diretos, né? Nós estamos falando de uma ferramenta altamente híbrida. Isso pode ser aplicado a todas as empresas terceiras que acessam a sua estrutura, que prestam algum tipo de serviço
através de proximidade com a estrutura da sua empresa. Até complementando a resposta do Clayton, é possível sim fazer a integração da nossa solução com a plataforma de controle de acesso da empresa, né? Desde que a plataforma utilizada pela empresa tenha um canal para estar recebendo esses dados, né? Uma API de integração, por arquivo ou alguma informação. Se ela tiver um canal para estar recebendo os dados dos colaboradores que estão com risco para que não se permita a entrada, o Nexo vai mandar essa informação para a sua plataforma, e a sua plataforma de controle de acesso vai fazer a trava dela na catraca de acesso. Né? Para isso, é possível sim, a gente só precisa estudar a integração no formato que a sua plataforma de controle de acesso possa estar recebendo os dados. Tá? Perfeito. Bom, acredito que todas as perguntas aqui foram respondidas. Gostaria de agradecer a participação de todos, reforçando o que o senhor Ricardo comentou. Nós vamos estar enviando uma pesquisa para vocês de avaliação do nosso evento, né? Muito importante para que a gente possa melhorar sempre. Assim que todos receberem essa proposta, essa pesquisa, vocês vão estar, na sequência, recebendo também um link com a gravação do evento. Então, a gente vai passar esse evento na íntegra para que vocês possam aí assistir de novo dentro das organizações de vocês e passar essa informação internamente, tá? Reforço também, que o senhor Ricardo comentou, nós vamos ter um evento aí no próximo dia 25, referente à parte de governança de HS, né, com o senhor Eduardo. Vamos estar enviando o link para todo mundo também, tá? Agradeço, Clayton, Bruno e senhor Ricardo, pelo apoio todo durante o evento. Desejo a todos um bom dia. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Um grande abraço e até a próxima.